Olá, seja bem-vindo a mais um Porãocast. Meu nome é Flávio, eu sou o apresentador de vocês aqui hoje e eu tô com dois convidados muitíssimo especiais. Oi, Flávio. Primeiramente o Luiz aqui, né? Oi. Nosso cineasta, Ai, profissional de rádio e TV. É sobre isso, também funcionário da associação. que isso, vai tocar meu CPF também. 512. Onde você mora? Segundamente nós temos aqui a excelentíssima senhora minha irmã, Sara Beatriz, Oi. estudante de enfermagem. Que você sabe É sobre só isso? isso mesmo. Isso aí. Relaciona Só isso no enfermagem momento, galera. Relaciona enfermagem com Jesus Cristo. Continuando. Então, voltando aqui, Tem muitas o coisas. tema dessa semana é teocracia. E na verdade é entenda a teocracia. A gente vai dar uma explorada aí sobre o que a lição tem pra nos falar sobre esse assunto. Vamos lá. E aí, Luiz, o que você achou dessa Você quer tirinha? orar primeiro antes de... Acho importante, né? É Foi o verdade. cara que escreveu. Daí a gente comenta, a gente fala com o cara que escreveu, depois a gente... Você tem um ponto forte, meu, eu tô falando, o cara é muito bem instruído aqui. Não, é que eu edito todos, tá na minha Já cabeça. que você tá lembrando disso, Luiz, por gentileza. Eu oro. Tem mais essa ainda pro seu currículo, né? Editor do Porãocast. Meu Deus. Sobre isso, vamos. Também faça um pão legal. Vamos lá. Querido Pai, que rezar do céu, Senhor, por favor, esteja conosco agora onde vamos abrir a Tua palavra. Nós queremos saber mais de Ti. Nós compreendemos a nossa ignorância, a nossa arrogância de não saber quem você é e de sempre fugir de você, mas é justamente com esse ar de humildade que a gente pede para que não seja a gente falando aqui, mas seja você falando através e apesar de nós. Por nossos pecados, esteja com a gente agora. Em nome de Jesus, amém. 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 Quando você fala de ignorância e arrogância, ainda dá uma Exato. pincelada sobre a lição, cara. A gente já entra nesse assunto. É easter egg aí, ó. Porque Pra quem teocracia, a teocracia relacionada com o ser humano tentando fazer teocracia, a gente entra muito nesse ponto de ignorância, de opa. pegou, tudo que entra com o ser humano ali no meio tem algum Cara, você problema. botou ser humano, foi embora. Não funciona. Me diga uma coisa que funciona com o ser humano, a não ser, sei lá, brigadeiro. Não tem. Brigadeiro é uma coisa que funcionou. E você tem um ponto, funcionou muito bem. Mas vamos lá. A tirinha dessa semana, ela mostra aqui, eu vou descrever pro pessoal que não tiver acesso à parte visível A do tirinha, vídeo. eu queria dizer, no último que eu apresentei, eu falei que eu sou um hater da tirinha, eu estou mudando meu coração. Porque essa tirinha foi muito eu achei que não dá pra melhorar. Depois da do gatinho, o gatinho É com a carinha muito bom. assim, escrito maldito homem que ajuda. Mas Maldito esse homem aqui, confia no gato. eles botaram um palhaço profissional lá no estúdio pra fazer as tirinhas. Parabéns. Aqui nós temos um palanque, né? Um cara se referindo a uma plateia onde a gente mostra em destaque ali um rabino, um que parece ser um bispo e Tá uma na tela aí pra pessoa você de ver outra. O Luiz vai colocar na tela aí pra vocês darem uma olhada. Obrigada, Luiz. Aí a fala do segundo quadrinho ali da pessoa que tá no palanque, com o título ali Reunião Ecumênica. Precisamos restabelecer o reino de Deus aqui na Terra. E para isso, devemos usar o apoio do Estado. Buscar o apoio do Estado. Uhum. Aí no terceiro quadrinho, corre que é cilada, Rabino. É uma cilada, Bino. Corre que é cilada. Eu não acho que as tirinhas estejam mudando, Luiz. Eu acho que você tá chegando perto da idade de casar, ser pai ali, tio. Mas é perfeito! Eles estão usando memes de verdade. Antes eles pegavam e faziam uma piada que não tinha nada a ver. Agora estão pegando memes. E adaptando eles pro contexto. Isso é muito legal. O CPB, coraçãozinho pra você. Não pode fazer coração coreano? Não sei. Tem esse Não, vídeo não que não pode. pode, né? Coraçãozinho normal, então. Aqui. Tá bom. Tá bom? A tirinha foi basicamente o que a gente tinha ali pra o sábado, né? Exato. Conteúdo mais light. Sábado é sempre, tipo, você já foi na escola sabatina, aí deixa o mais light. É domingo, a gente começa a pegar fogo. Mais light, vírgula, né? O versículo dessa semana é bem longo, né? É o Ezequiel 21 inteiro. O versículo é um não é o capítulo. versículo, é o capítulo dessa semana. Capítulo inteiro. Foi Ezequiel 21. Pra quem leu, tá aí. A gente vai poupar vocês de escutarem Leia, pega a Luiz Bíblia e lê, lendo. rapaz. Esse é o ponto. Lê lá, Ezequiel 21. Recomendo. Mas ainda existem partes de Ezequiel 21 que é importante a gente citar justamente pra gente combater esse ponto do por que a teocracia, quando estabelecida por um ser humano, não funciona. Eu gosto muito do versículo 26. Posso ler o versículo 26? Por favor. Tá bom. Esse é o 26 mesmo? Eu nem lembro se era o 26 que eu tinha marcado. Não, é o 26. não pode, Luiz. Que ele diz assim, e assim diz o soberano, o Senhor, tire o turbante e a coroa, não será como antes, os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Deus aqui está chegando e falando, olha só,
Quando vier o meu reino, o reino eterno, o reino onde realmente vai ser uma teocracia, porque vai ter o Theo, que é Deus, no meio, realmente uma teocracia, vai ser assim que as coisas vão funcionar. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Então, quando a gente olha para a sociedade de hoje em dia, e a gente vê que o completo oposto dessa frase está acontecendo. Porque o humilhado é mais humilhado ainda, ele é cada vez mais jogado no lixo, e o cara que está sendo exaltado, ele vai ganhando mais e mais e mais por motivos que não deveria ser exaltado. Então não faz sentido a gente querer estabelecer uma teocracia, a gente sendo ser humano, porque isso da gente querer ficar exaltando sem motivos bons aquilo que está sendo exaltado e continuar humilhando quem não tem motivo para ser humilhado, porque a gente precisa tratar os outros com respeito, faz sentido a gente querer estabelecer essa teocracia, a gente não funciona de acordo com a Bíblia, de acordo com o que o próprio Jesus diz. Do tipo, a gente tem que tratar todos iguais, não precisa humilhar os outros, a gente não exalta todo mundo, mas exalta no ponto de todo mundo bom, todo mundo é equivalente, todo mundo tem o mesmo propósito. Então, por isso que não funciona. O pessoal, vai estabelecer teocracia. Não faz sentido. Depois de 5 anos sendo humilhado na faculdade ali, você se forma, vira professor, vai humilhar os alunos. Exatamente. É só isso. É assim que funciona. Na visão humana é dessa forma. Olho por olho, dente por dente. Como a gente pôde ver aí pelo versículo que você leu. Você começa a ser humilhado de outra forma depois que você termina a faculdade. Daí o mercado de trabalho pega pesado. É sempre uma humilhação diferente. E faz sentido. A gente tá no mundo pecaminoso. Se a gente tá num mundo pecaminoso e a gente é mal, a gente é errado, a gente tem esse orgulho, o pecado enraizado na nossa alma, a gente tem que ser humilhado mesmo. É o que Jesus... Não, Jesus... E esse é o ponto legal. Jesus não humilhava os outros do tipo, cala a boca aí, não sei o quê. Ele humilhava, mas tipo, com a única autoridade que alguém tem pra humilhar, que não era nenhuma humilhação. Parece uma humilhação porque do nosso ponto de vista parece que ele tá me xingando, mas não, ele só tá sendo verdade. Quando ele fala com Nabucodonosor, não. Qual é o nome? Nicodemos. Eu confundo Nicodemos com Nabucodonosor porque é ele. É tudo com ele. É tudo com ele. Noé também. Tá ali. Noé é mais fácil que é só 2 letras. Mas o Nicodemos, ele chega... 3 letras. É Né o nome dele. Nó. Voltando. Chega Nicodemos, aí ele fala, Jesus, ele chega e fala, Deus, não sei o que, será que pode o ser humano voltar, vendo da mãe? Jesus fala, você me entendeu o que eu tô falando. Jesus, ele dá umas cortadas nele assim, aí parece muito, no nosso ponto de vista, é a humilhação. E tipo, categoricamente e do ponto de gramatical, até é humilhação. Mas Jesus não faz isso com o intuito de humilhar, porque ele não tá se achando superior a você. Ele é superior, mas tipo, ele não se acha, ele não quer ser superior. Por ser superior, ele se coloca no mesmo nível assim de humanidade que você. Eu acho e é isso que difere a humilhação de eu humilhar o Flávio. Falar, você é chato, você é feio, você é não sei o quê. E nós, no lugar dele, faríamos isso. Exatamente, esse é o ponto. Tô brincando, Flávio. Não, vou chorar aqui. Amorzinho. Sobre isso, são ataques. Amor ataques. de Jesus. Receba. São os haters. Haters do Porocast. Amor de Jesus eu aceito. Atenção, você que é hater do Porocast. Não temos, graças a Deus. Não temos gremlins aqui entre nós. Que bom. Isso basicamente resumiu o nosso tópico ali de domingo, né? Que são as teocracias humanas. Exato. Em relação a, teocracia humana ali é bem diferente da questão da teocracia divina, né? Que seria a teocracia de verdade, né? Uhum. Onde Deus Pessoal, comanda. o que você acha? Eu vou fazer uma pergunta. De frente com isso agora. O que você acha? O que você acha que é o real motivo da teocracia humana? Que teocracia humana? Pergunta pra Sara, eu sou o apresentador, vai. Eu vou te fazer a pergunta e você faz favor. Por que a teocracia humana e a teocracia de Jesus, assim, ela é diferente? O que as duas se diferenciam? Por que as duas têm que ser diferentes? Porque tipo, é a mesma palavra, não podia ser igual? E aí, Sara? Por quê? E responda isso de acordo com a enfermagem. E você tá focado na enfermagem, né? Eu sei que você queria ter feito enfermagem. Na nossa questão, nosso ponto de vista, a gente já teve uma experiência passada que o Estado se fundiu com a igreja, Muito que bem. foi na Idade Média. E não deu muito certo, porque os cristãos passaram a ser perseguidos, os que não tinham a mesma fé da igreja católica. E deu muito errado. Né? Muito errado. Muito. E a parte de Deus, porque é diferente. Eu acredito que tem uma leve diferença entre a questão, como você falou, teve o período da Igreja Católica ali e tudo mais, Idade Média. Mas a questão de teocracia tem que ter Deus como líder. Certo? Exatamente. Literalmente significa. É o sentido gramatical da palavra. Não, exato.
Quando a gente pega o que aconteceu ali no período da Idade Média, não era Deus que estava no centro. Não mesmo. Era uma denominação específica que estava em posse do poder. Ou seja, não era uma teocracia, era uma religiocracia. Religiocracia. Sei nem se essa palavra existe. Eu tô neologismo. Arroba Aurélio, atualiza agora. Adiciona lá, Aurélio. E era por interesse, né? Interesse próprio. Alguém ainda usa o Aurélio hoje em dia? É uma pergunta. Cara, eu uso o Google. Escrevi uma palavra errada no Google. É assim ou assim? Você começou a falar de cortês, sabe? Continua. Não, você completou. É só isso. Que era de interesse próprio. Tudo que eles faziam era pra engrandecer eles, não a Deus. Então toda teocracia é de sucesso, a não ser que não seja Deus mandando. Exatamente. E a gente percebe que é justamente esse o ponto da diferença entre a teocracia humana, que não é possível uma teocracia humana porque a gente não tem Deus no meio. Realmente queria que fosse assim, mas até ele voltar eu não consigo me livrar desse pecado, é por isso que ele não tá. Então eu não consigo exercer uma teocracia, porque ele não tá no meio da minha vida. Vai ser sempre uma egocracia, né? Exato, Sim. porque o ego ele é o pecado, é você se portar mais com você do que o próximo. Quando Jesus é questionado sobre a lei, e Paulo mais pra frente vai lá e fala a mesma coisa, ele fala que a lei é isso, é adorar a Deus acima de tudo e o próximo com ti mesmo. A gente não obedece a lei, a gente é ao contrário. A gente sempre quer colocar Deus no nível abaixo da gente. Eu pago o dízimo porque eu quero receber bênçãos. É como se Deus fosse um agiota, você paga ele pra ele não te machucar. Eu vou na igreja porque eu quero mostrar pros outros que eu sou bonzão, que eu faço negócio. Sempre a gente se importa mais com a gente mesmo e fazendo a gente se importa mais comigo do que com o outro também. Porque esse é justamente o ponto que Jesus fala quando ele fala: se fizeste um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Então, uma teocracia de verdade, ela só conseguir, muito bem como você falou, ela só vai conseguir ser realmente estabelecida quando Jesus estiver no meio, quando o centro de todo o universo, que é Jesus, estiver no meio, realmente for um teocentro, que é o Jesus no centro. Porque enquanto depender da gente estabelecer governo, estabelecer liderança, sempre vai ter o ego esparramando e vazando. Não tem muito o que fazer. Perfeito. Isso daí basicamente a gente já resumiu segunda e domingo, e um texto que eu acho Segundo e domingo. Segunda e domingo. Domingo é segunda, pra ficar na ordem certa. Domingo é segundo. Haters aí do terço. Flávio. Mas um tópico que eu achei muito interessante sobre esses 2 dias em específico em conjunto, assim, é a questão dos títulos. Domingo vem com o título Teocracias Humanas. Exato. Em sequência, na segunda-feira, a gente tem o título Ruína, Ruína, Ruína. É porque não dá certo, né? A gente já chegou na segunda conclusão. Porque causa Os uma próprios ruína. títulos já mostram que não dá Tá certo. dando Teocracia na ruína. É isso, basicamente, né? É isso, Tá na basicamente. cara, a gente que não quer aprender com os erros. Luiz, abre um versículo aí pra gente dar uma olhada. Abre um versículo. Apocalipse 22:16. Apocalipse 22:16. Já no finalzinho. Por que você está mandando abrir isso? Explica pra gente por que você... É porque tá pedindo na lição aqui estabelecimento de um reino. E parece um texto interessante pra gente 22 do quê? 22:16. 16, Capítulo 22, número grande, ó, pra você que tá em casa aí. Capítulo, número grandão. Versículo, número pequenininho. Se não tá com a sua Bíblia na mão. Atenção, você que nunca leu a Bíblia na vida. O Flávio agora explica. Não, mas se você não tá com a sua Bíblia na mão aí, você tá perdendo tempo, meu amigo. Mano, tem que estar Tá deixando a Bíblia só na pausa. estante? Pega a gente Bíblia lá. em si não fala nada, ele que fala. E o cara escreveu, então você lê o livro dele, né, mano? Quando ele diz ele, é ele com letra É maiúscula, ele, né? não ele. O ele. Ele. Exato. Quer que eu leia? Por favor. 16, né? Então, vamos ler. Eu, Jesus, lendo o texto. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. A gente vai E aí, fazer. Sara? Uou. O que você achou disso? Luiz, lê de novo, eu acho que não teve tanto impacto assim. Lê de novo, Não, vamos comentar. Eu acho incrível como Deus ele consegue ser, ao mesmo tempo que ele consegue ser poético e metáfora, ele consegue realmente ser literal. Porque ele fala, eu sou a raiz e o descendente de Davi. Então foi eu que comecei a descendente de Davi e eu sou descendente do filho de Davi. Eu tava no começo, no meio e no fim. Ele desenha uma árvore genealógica onde ele é a raiz, e é a o árvore fruto. e é os galhos Porque também. ele realmente é você pensar, vai ser poético. É tipo quando ele fala, que ele depois fala, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Tá sendo realmente literal, ele é realmente tudo isso daí. E a lição ela coloca justamente esse texto, justamente naquilo que a gente estava conversando, sobre uma teocracia tem que ser Deus no centro de tudo. Porque, isso é uma coisa muito interessante de pensar. Tem muita gente que condena algumas coisas que podem parecer humanas, no sentido de habilidade, no sentido de dom,
Porque parece que vem do mundo. E a igreja sempre tem essa de, não, vamos nos diferenciar do mundo. A gente não pode deixar o mundo entrar na igreja. Mas tem muita coisa que pode parecer do mundo, que Deus usa na Bíblia e dá para os filhos deles usarem, que não é coisa do mundo. Como, por exemplo, a capacidade de governar em si. A gente pega, por exemplo, José do Egito. Ele foi o segundo comandante do Egito. A gente pega Daniel. Daniel foi basicamente o ministro da educação da época de Babilônia. E a gente pega Davi. Davi também foi rei. Então, isso de exercer liderança, governar, administrar, não é uma coisa do mundo. Esse não é o nosso inimigo quando a gente quer debater essa teocracia humana que a falha e não existe. O erro não é liderança, senão a gente entra numa coisa anarquista. A gente vê ao longo da Bíblia que Jesus não é anarquista, ele se coloca como rei. Mas é justamente nesse ponto que funciona. Porque tanto José, quanto Daniel, quanto Davi, os três, por mais que eles fossem humanos, por mais que eles errassem, Davi, o principal deles, né? A gente coloca, matou, roubou, adulterou, fez um negócio. Não consigo pensar em uma coisa que o cara não fez. Ele fez uma baguncinha da hora. Ele realmente viveu, né? Mas é justamente esse o ponto. É por isso que ele é considerado um homem aos olhos de Deus. Porque ele reconhece que ele é um ser humano terrível. A gente volta um pouquinho mais, por exemplo, em Abraão e em Jacó, que é Israel também. Isaac. Jacó. Jacó virou Israel. O próprio Deus muda o nome dele para Israel, mas daí Moisés, que vem na Bíblia, ele continua usando Jacó. Então a culpa não é minha de confundir os dois. Mas você volta essas pessoas, elas... Tá perdoado. Obrigado. Tem muitas vezes que elas vão lá e elas erram. E tipo, a Bíblia mostra, ele errou aqui, ó. Quando Deus chega para destruir Sodoma e Gomorra, primeiro ele passa na casa de Abraão para falar, vou lá destruir, tá? O pessoal tá fazendo muita coisa errada lá, preciso destruir. Para que daí Abraão vá lá e interceda por Jó. Mas senhor, eu tenho um primo lá que é muito bom, ele é muito fiel. Mas ele não fala dessa maneira, ele testa Deus. Ele vai lá e fala, por acaso o rei da justiça e da humanidade iria julgar Ele começa a questionar Deus, já é pecado, ele tá se colocando acima de Deus de uma maneira inacreditável. Mas no versículo depois tem, Senhor, sei que sou pó, sei que não posso nem estar me dirigindo a você agora. Então é justamente sobre colocar a Deus acima de você mesmo, é você reconhecer a autoridade que Deus tem sobre você, que esses dons que vêm de Deus, que vêm dele... Isso é o que eu estava falando de você hoje de manhã, durante a escola sabatina. Que o caráter de Deus, a identidade dele vai refletir na gente, e o nosso caráter vai refletir nos outros também. E esse caráter é justiça, ele é bondade, ele é liderança também. Então, os líderes e os reis, os administradores, tanto faz o termo que você queria usar, que deram certo de acordo com a história e com a Bíblia, são geralmente pessoas que chegam e falam, Deus, não sou nada nem ninguém, então tá aqui para você me usar. Me usa como você quiser. E aí vai dar certo. É justamente nesse ponto que uma teocracia funciona, porque é Deus acima de tudo. A gente não consegue ver uma teocracia funcional na sociedade de hoje justamente porque quando o ser humano ele se coloca lá em cima, ele não está colocando a Deus, ele geralmente está se colocando em cima, porque eu sou líder. Aí sobe a cabeça. Né? Exato, eu sou o pastor aqui, eu sou não sei o quê, e sempre dá ruim na história do ser humano inteiro. Quando a gente deixa as coisas na mão dele, começa a dar certo. Exato. Quando precisava de alimento para alimentar toda aquela multidão, teve os 5 pães e 2 peixinhos. Quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, a gente vê que vai sofrer muitas tentações, muitas tribulações, mas no final vai dar certo. Sim, sim. Eu tenho alguns versículos agora pra gente ler. Vamos lá, eu tô fazendo isso de ler vários versículos porque o Luiz disse que não gosta das pausas que a gente faz pra abrir a Bíblia durante calma aí. É porque as pessoas falam, vamos abrir a Bíblia. Aí fica... procurando. Então a gente fala enquanto a gente tá procurando. Vamos continuar conversando. Enquanto a gente conversa aqui, Sara vai abrindo Gênesis 49:10. Uhum. Você vai abrindo Jeremias 22, do 1 ao 5. Jeremias. Eu abri direto em Jeremias. 42? Jesus falando que eu tô certo. Tô brincando. 23? Um momento de silêncio constrangedor, todo mundo folhando a Bíblia. 23? Jeremias 22, de 1 a 5. De 1 a 5. E o meu? Gênesis 49:10. Tá, quem vai ler primeiro? Então, você pode ler primeiro, já achou? Eu posso ler primeiro, já achei. Eu também já achei. Quem achou primeiro diz aleluia. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Todos os podcasts estavam sendo meio, tipo, tá sendo engraçado, tá sendo sério. Aí você botou 3 patetas. A gente tá falando muito bem, mas a gente tá muito engraçado esse vídeo. Eu gostei desse episódio. Você que vai editar, boa sorte. O maior fã do episódio. Se você gostou, dá like, deixa o seu comentário aí. Gostei da comédia. Deixa uma piada nos comentários.
Vamos lá. Gênesis 49, Sara, então, já que você achou. O centro não se apartará de Judá, nem um bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E ele, as nações obedecerão. E acho interessante porque depois que a gente lê esse texto... Lê o versículo pra gente ficar com eles juntos, depois você comenta. Vai. Tá bom. Segura 22 um de 1 a 5. Isso, de 1 a 5. Segura, Assim segura diz o comentário. Senhor, desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Tu que te assentas no trono de Davi, tu tens conselheiros e teu povo que passa por essas portas. Assim diz o Senhor, administre a justiça e o direito, livrem o explorado da mão do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramem sangue inocente nesse lugar. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentam no trono de Davi entrarão pelas portas desse palácio em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Mas se vocês desobedecerem essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo, que este palácio ficará deserto. Às vezes ele tem Esse é o Deus que você olha e fala, haha, que legal. Que ele tá aqui, ó. É lindo. E normalmente a Poderoso. gente, pelo menos eu tenho essa visão de que Deus manda o recado lá pelo profeta. O profeta chega muito bravo, não é que Deus tenha mandado o recado bravo. Ele mandou o recado. A gente que não Na hora consegue. de contar a história. A gente Na que sua não cara. Cara, isso é incrível. A gente que não consegue medir segurar a nossa raiva, entendeu? Então Deus fala normal e pensa, agora eu vou chegar lá e vou meter o pé na porta. Ó, Vocês senhor profeta, Davi traiu, a gente vai ter que mandar lá um recado pra ele, eu vou usar você. quebra a porta, Davi traiu, não sei o que. É porque parece que ele tá levando um xingo do supervisor. Super E aí ele passa esse xingo pra os outros. Ele leva como um xingo, né? De Uma certa reclamação. forma, de certa forma né? Porque ele tá chegando. Se você assumiu o rei do trono de Davi, você tá fazendo um monte de coisa ruim. Mas calma, a Só gente que lê ele os não passa do versículos, mesmo jeito, né? A gente lê os versículos, mas agora vem a pergunta. O que vocês acham que tem de relação entre esses versículos que a gente leu aí, de Gênesis e de Jeremias, com o versículo-chave lá de Ezequiel? Ezequiel, Ou com o assunto da lição dessa semana, basicamente. Bom, então, agora que eu posso comentar sobre o que eu ia comentar depois que a Sara falou. Aham. Não vai comentar também não, Sara, fala primeiro. Eu vou deixar, coitado, ele ficou esperando. Vai. A cara da Não, criança. não. Não, pode falar. Pode ir. Pode eu falar. deixo. Eu Tá deixo. bom. É rapidinho, calma. Eu falo demais. Negócio é o seguinte, Ainda bem que você sabe. é muito interessante que as pessoas olham para esse texto que ela leu, que ela fala, o bastão do controle de Deus nunca vai sair. Só que ele sai uma hora. Chega justamente nesse texto, aí Davi perde o trono, entra outro cara. Aí você pensa, será que Deus mentiu? Será que Deus errou? Será que Deus ele chegou, ele errou? Jesus errou os cálculos. Ele é mais que o espaço-tempo, ele vê o tempo diferente da gente, mas ele errou. Então, ali, nessa parte da Bíblia que ele errou. Não, porque justamente esse é o ponto. O controle nunca sai da mão dele. Mesmo que seja outra pessoa no trono, mesmo que sejam pessoas que não estão nem aí pra ele, pessoas que estão desobedecendo ele ainda tá no controle. Tanto que é por causa disso que depois chega Jesus e ele vai lá e morre pela gente. Daí o controle volta pra ele. Voltou? Voltou. Só que a gente não consegue ver isso hoje em dia, porque a gente olha pro país, a gente olha pro mundo, a gente não vê Jesus no controle, a gente vê justamente o contrário que eu falei lá no começo, que é pessoas sendo humilhadas, não tem salvação, e aquilo que não deveria estar sendo exaltado. E a gente entra em dúvida, a gente fica, mas cadê Jesus? Ele não falou que o controle nunca ia ser da mão dele? E é justamente esse ponto, não tá, porque Jesus, ele nunca fala que o reino dele vai ser terrestre, ele nunca fala que ele vai ser um presidente, ele vai ser um rei. Ele tá muito acima de tudo isso. Então o controle do universo, de fato, nunca saiu da mão dele e nunca vai sair. Sai aqui na Terra, e mesmo assim ele vai lá e pega de volta. Ele tá fazendo isso várias e várias vezes. É por isso que ele se relaciona. E os discípulos achavam que Jesus tinha vindo para criar um reino, tomar o controle. tomar o Os controle de discípulos, volta. O povo, os fariseus, todo mundo achava. Todo mundo, só Jesus que ia todo chegar. mundo se enganou. E ele morreu porque eles interpretaram do jeito diferente. Exatamente. E também tiveram a ignorância, né? Fecharam os olhos para o que Jesus estava dizendo. Porque quando ele disse que ele era o filho do homem, quiseram empurrar ele do penhasco. Exatamente. Entendeu? E nesse versículo, quando ele Episódio fala... emocionante de The Chosen, inclusive. Atenção, The assista Chosen. The Chosen agora. Gente, a gente tá sempre no patrocinado. Tô brincando. Mas quando fala aqui no versículo que
o bastão tá com a gente é que ele tá emprestando. E que quando ele voltar e fizer um novo reino pra gente, ele vai pegar de volta pra governar. Exato. A gente vê isso não só tipo no governo humano já com a raça caída, mas a gente vê isso antes do mal acontecer já com Adão e Eva. Porque Deus vai lá e ele cria o planeta inteiro, demora E quando coloca o ser humano, dá errado. Não, então, ele coloca o ser humano, aí ele fala, tá, Adão, tá vendo árvore, leão, grama, água, é tudo seu, tá bom? Ele dá o controle. Fica com isso aí. Exato. Sim. Ele tem tanto, isso inclusive é uma tática administrativa muito usada no meio da administração, eu não posso falar porque eu não estudei administração, que eu escutei de um amigo meu que faz administração. Mas tipo, quando você é um líder assim, você colocar a sua liderança na mão de outras pessoas que vão liderar outros, isso é uma tática muito boa pra você não perder o controle. Então não adianta tipo Jesus, eu sou o rei de todo o universo, mas o rei de todos os planetas vai ser eu também, e de todas as cidades, tecnicamente é ele, mas ele coloca as outras pessoas pra administrar. Ele chega pra Adão, você é o rei do planeta, tá bom? Tá aqui. Eu criei, mas eu dou pra você. O gerente geral aqui nesse planetinha que eu fiz aqui é você. Isso acontece também no povo do deserto, em Êxodo. Quando Abraão vai conversar com o sogro dele fala assim, você vai pegar homens pra liderar 100, do 100 vai liderar 10, você vai diminuindo porque isso constrói liderança. E Deus, como ele é a pessoa mais sábia que existe, ele também reconhece isso. Não reconhecer, mas essa tática vem dele. Então, é tudo que vem dele e a gente consegue ver que ele sempre voltando no ponto que a gente já citou, sempre que uma teocracia funciona é porque é alguém que tá ligado a ele, alguém que se entrega pra ele e fala assim, Deus, eu tô aqui pra te servir. Aí Deus vai lá e realmente usa a pessoa. Sempre que a teocracia funciona. Quando mesmo? Quando Deus está no centro. Pronto. Eu ia ler um versículo aqui a mais, que tava na lista e eu não tinha passado pra vocês. Qual? Apocalipse 5, versículo 5. Número grande, capítulo, versículo, número pequeno. Eu vou ler aqui que eu já tô com ele aberto. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Uma outra pergunta que eu vou mandar para vocês agora. Tá, essa daí tá aqui na quarta-feira da lição. Ó. O que falta para o reino de Deus ser implantado? O que falta? Muita coisa. Bom, a gente consegue voltar para Mateus 22. Se eu conseguir levar isso aqui de cabeça, eu vou dormir muito feliz hoje, sabendo que Jesus me ensinou as coisas que eu queria que ele me ensinasse. Mateus 22, não é. Eu errei. Acho que é Mateus 24, hein? Acho que é 24. Eu acho que eu sei o que você tá procurando. O sinal dos fins dos tempos. Eu errei por 2. Era isso. O meu chip de cálculo na minha mente, ele erra por 2 sempre. Então, tudo certo. É a margem de erro. Que Jesus, ele coloca os sinais pro fim do tempo. Ele fala, os discípulos chegam pra ele e perguntam, mestre, quando você vai voltar e tudo mais? A gente queria saber pra gente se preparar. Aí ele vai lá e começa a contar. Eu li isso quando eu apresentei, inclusive. Eu não vou ler de novo, vai ficar muito repetitivo. Mas justamente, ele coloca vários sinais. Eu acho interessante também que ele coloca um sinal e fala, mas não é isso aqui. Vai ter fome e guerra, mas não é isso aqui. Mas só qual que é? Daí vai ter nação contra nação, mas não é isso aqui também. Mas ele acabou? Não, é só o princípio do fim. Só. Exato, é o princípio das dores. Ele vai chegando e finando. E o último sinal que ele coloca, vamos ver se eu acho aqui de cabeça. Ele coloca aqui, que é o versículo 14. Ele fala... E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então verá o fim. Então, o que falta, assim por dizer, pra gente conseguir não, né? Porque não depende da gente. Mas para essa teocracia ser verdadeiramente estabelecida, é justamente a gente continuar fazendo isso que a gente tem feito, que é espalhar a missão, que é espalhar o evangelho. A gente fala, gente, Jesus existe, Jesus é bom, Jesus é amor, Jesus salva. Enquanto a gente continuar existindo, porque o evangelho não é só para ser exclamado, é para a gente ser vivido. Não é só eu chegar, eu ir na igreja, eu vir aqui no Promcast e falar um monte de coisa, mas eu volto para casa e eu faço nada, eu fico xingando na internet, eu bato na minha mãe, sei lá. Não adianta você pregar isso, espalhar isso, se você não vive isso. Tem muita gente que prefere morrer pelo evangelho, mas morrer de uma maneira ruim, que é não viver pelo evangelho. Existem sim pontos onde a gente tem que morrer pelo evangelho. Jesus é o principal motivo disso, ele foi lá e morreu pela vida, pelo evangelho. A gente quer tanto morrer pelo evangelho que a gente esquece de viver por ele. Então o que falta pra gente não estabelecer, mas pra essa teocracia chegar pra gente, justamente a gente continuar vivendo com Cristo, continuar fazendo a nossa parte, continuar falando de Jesus pros outros, continuar sendo um exemplo. Tem uma frase muito boa, acho que foi você que citou um dia pra mim, que eu anotei bem na minha cabeça. Você falou que a gente é a Bíblia que muitas pessoas vão ler.
Eu anotei, pô, presta atenção no que você fala. Daí é justamente isso. A gente tem que se esvaziar da gente mesmo. Falou da frase, mas não falou ela. O quê? Ele falou. A Bíblia que muitas pessoas vão ler somos nós, né? Muitas vezes a Bíblia que a pessoa vai conhecer somos nós. Eu falo muito rápido, então na minha Tá cabeça. tudo bem, Luiz, continua. Enfim. Não dá pra escutar ele no 2. Velocidade 2. Tá no 2 vezes, Eu já tô nada. nesses dois, eu tô nesses 4. Aí isso não está nada. Mas pra finalizar, é a gente se abnegar da gente mesmo, é a gente aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e viver por Ele, e a gente já vai ser o evangelho pros outros, e a gente vai espalhar a palavra, e quanto também a gente menos esperar, sem ser muito esforço da nossa parte, Jesus vai estar chegando e a gente vai ser livre dessa teocracia que não funciona até agora. A gente vai ser realmente a teocracia que funciona. É basicamente o que tá em Ezequiel. Exato. Jesus vai vir, vai tomar o poder, como a gente leu aí, tomar o poder dos reis da terra e vai estabelecer a sua democracia. Que funciona e que é linda. Ele que vai funciona mostrar. de verdade. O capitalismo não funciona, não adianta mentir pra você. Nem o comunismo, não tô defendendo nenhum. Não me defendendo cancela. Jesus. Jesus funciona, então a gente segue ele. Jesus é a única coisa que funciona, é o É único o- caminho. Assim, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que Ninguém funciona. vai ao Pai. A não ser por ele. Exatamente. João, não lembro qual. Mas tá aí. Tá nesse livro aqui. Tá, Aqui, ó. tá lá. Pra aqui. você que quer saber mais sobre o que a gente tá falando, leia a Bíblia. Muito interessante. É um livro que tem vários escritores, não vou dizer. E não foi o C.S. Não Lewis que precisa escreveu a ser Bíblia. assim, escreveu, embora o nome dele seja gigante na tela, é só porque fizeram assim. Olha, assim, Mas a essa minha, Bíblia ali, ó. Leia a assim. minha aqui é mais a da clássica. Isso, Eu leio. isso. A Leia minha a Bíblia, é a gente. propaganda A dos recomendação gravadores. fica. Se você não faz parte. A gente escuta muito que, porque eu não sei conversar com Deus. Mentira, você consegue conversar com outras pessoas, não é mais? Então você consegue conversar com Deus também. É sobre isso. É só você se aproximar de Deus e falar, Deus, não sei te servir, me ensina. Ele ensina. Vai por mim, ele ensina. Ele fez isso muito bem. E com esses conselhos bem dados do nosso amigo Luiz, a gente vai ficando por aqui. E espero que você tenha gostado desse episódio conturbado e O bagunçado. episódio mais engraçado do Porãocast. Porãocast. Queremos mais episódios assim. A gente vai chamar no próximo convidado um palhaço profissional. Já tem um aqui, tem dois, né? Vou trazer Três, olha aqui. no chão. Eu vou trazer maneira de palhaço. Mas é pra isso. vocês. Depois, tá bom, Luiz, acabou. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vamos fazer uma oração antes de encerrar agora, para terminarmos da mesma forma que começamos, com a presença de Deus. Amém. Sara, faz a oração pra gente, por favor, de encerramento. Sim. Oremos. Pai nosso que estás no céu, meu Pai. Muito obrigado por mais um estudo da Tua Palavra. Muito obrigado por estar presente aqui enquanto falamos sobre Ti. Que consigamos colocar você no nosso centro da nossa vida, colocar o Senhor no nosso banquinho de controle. É o que eu te peço por tudo, em nome do Filho de Jesus. Amém. Amém. E com essa referência a uma obra Divertidamente. teatral. Não, tem uma obra teatral aí da Sim, igreja que não tem sabia. o banquinho, não sei O se- banquinho. Procurem aí na internet eu não sei o nome do grupo. Dramarte. Provavelmente é o Dramarte. É A sempre peça o nome- do banquinho. É É muito sempre o boa. nome assim, Dramarte. É uma peça muito legal. Mas é isso. Tchau, pessoal.